pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês como que eu faço para escolher os ativos que eu vou investir, né, que eu vou aportar ali no mês. Meu nome é Juliana e nesse canal a gente fala sobre investimento, sobre mercado financeiro, né, e sobre finanças, inclusive finanças kids, que são, né, investimento para os nossos filhos. Então eu já te convido a se inscrever aqui no canal para ficar sempre ligadinho e não perder nada. E uma das dúvidas que sempre surge é assim, ó, qual que é o ativo que eu vou escolher? No que eu vou investir esse mês? Então, como eu sei que vocês gostam que eu compartilhe aqui um pouquinho da minha experiência, e gente, eu não sou nenhuma expert no assunto, tá? Sou uma investidora iniciante, como vocês sabem. Então, eu faço ali de acordo com o meu nível de conhecimento. Então, nada do que eu falo aqui é recomendação, ok? É a minha experiência, como que eu faço para escolher os meus ativos todos os meses. Eu desenvolvi uma espécie de hábito, vamos dizer assim, que é sempre que possível, e eu digo sempre que possível porque, para quem não sabe, eu sou mãe de duas riquezas, né? Um de 5 anos e um de 1 aninho, então quem é mãe aí sabe que tempo é uma coisa bem escassa pra gente. Mas, dentro ali da minha sutil possibilidade, eu sempre me esforço para estar consumindo o máximo de conteúdo relacionado ao mercado financeiro. Para mim, obviamente, né, para os meus investimentos, para os investimentos deles e para trazer para vocês aqui do canal. Bom, então eu sempre tô ali esmiuçando, estudando, lendo relatórios, ouvindo conteúdos para que eu consiga estar por dentro de tudo que tá acontecendo, né? Então eu vejo ali na minha carteira, eu já sei basicamente de cor o que eu tenho, eu sempre tento estar por dentro, se não perdeu nenhum fundamento, se não saiu nenhuma notícia relevante, se tá tudo seguindo o seu fluxo normal. Se tá tudo bem, não saiu nenhum fato relevante de modo que eu precise pensar em tirar algum ativo, segue o curso, eu vou começar a pensar já agora no que vai ter de possibilidade para eu investir quando eu conseguir de fato o dinheiro para investir. Não são todos os meses que eu invisto o mesmo valor, então, como eu já fiz ali esse primeiro filtro na minha cabeça sobre tudo o que está acontecendo no mercado, eu vou lá num segundo momento e abro a minha carteira. Então eu abro ali o site do Status Invest, ali na minha carteira, e eu vou avaliar tudo que eu tenho em carteira, a quantidade, se ela está bem balanceada ou não, para fazer esse segundo filtro. Como vocês sabem, a minha carteira ela ainda está em construção, né? Eu comecei tem menos de 1 ano a investir, então eu preciso sim fazer novos aportes, preciso me expor mais à renda fixa e a ações, tá? Mas eu, gente, vou ser muito sincera, eu não fico muito presa nesse negócio de que tem que ter tantos por cento em renda fixa, tantos por cento em fundo, tanto por cento em ação. Eu, sinceramente, eu não me atenho muito a isso, porque eu acho que isso trava um pouco a pessoa, tá? Eu gosto sempre de estar investindo no que eu julgo uma oportunidade, tá? Não é porque eu tenho, por exemplo, agora que investir em ações, aumentar a minha exposição em ações, que se eu achei alguns fundos imobiliários ali com preço bacana, eu vou comprar ação que tá cara só porque eu tenho que aumentar a minha exposição em ações. Deu para entender? Como vocês devem estar vendo ali, né, nos noticiários e nas últimas notícias relacionadas ao mercado, existe uma expectativa de que a taxa Selic já começa, né, a tender, vamos dizer assim, já tende a iniciar um possível cenário de queda. Já é a segunda reunião do Copom consecutiva, né? Teve reunião do Copom essa semana, e o Copom, para quem não sabe, é o órgão ali que determina o valor da taxa Selic, né? Que faz essa divulgação, e já é a segunda reunião seguida que ela se mantém no patamar de 13,75. Então porque ela se manteve significa que vai cair? Não, isso ninguém sabe, mas de acordo com as notícias é que sim, existe a possibilidade de no futuro não tão distante ela já começar a iniciar um cenário de queda. E como a gente sabe que existe uma correlação inversa entre o Ibov, que é o índice da Bolsa de Valores, com a taxa Selic. Quando o Ibov está em alta, a Selic relativamente ela está em baixa, ela está em queda, a renda fixa está baixa. E o oposto também é verdadeiro. Quando o Ibov está abaixo, é porque a Selic está em alta e as pessoas estão mais na renda fixa. E por que existe essa correlação inversa? Quando o Ibov está alto e ele começa a cair as ações, fundos imobiliários, começa a cair tudo, as pessoas elas se desfazem dos ativos e migram para a renda fixa para aproveitar a oportunidade da renda fixa em busca de estabilidade e segurança.
Daí, quando a taxa Selic começa a cair e a renda fixa não tá pagando mais bem igual é o cenário que tende a acontecer agora, as pessoas elas correm para a renda variável de novo em busca de uma rentabilidade melhor. Por isso, quando uma tá alta, a outra tá baixa. Dá pra gente ver aqui, ó, nesse gráfico, em momentos em que a Selic teve em queda, né, o Ibov teve ali em altos patamares. E agora, quando a Selic tá em alta, o Ibov tava em baixa. Mas como já está ali acontecendo essa expectativa, essa especulação de que a Selic já vai cair, o Ibov deu ali uma meio que já movimentada. Teve ações que subiram consideravelmente, inclusive fundos imobiliários. Teve fundo que subiu ali já 2, 3% nos últimos pregões. A gente tem sim que aproveitar as oportunidades, como eu falei para vocês. Apesar de alguns fundos imobiliários já ter mostrado ali um possível cenário de uma boa retomada, ainda tem fundos imobiliários que estão ainda descontados, que vale a pena sim aportar. O valor que eu tenho para investir esse mês é aproximadamente R$600, então eu vou investir sim em fundos imobiliários, porque eu ainda vejo oportunidade neles. Eu vou lá no site do Status Invest e abro ali a minha carteira e eu vou ver o que eu tenho, como que tá, para ver no que eu vou aportar. Não pretendo incluir mais nenhum ativo na carteira, pelo menos não esse mês, tá? Eu já tenho ali 13 fundos imobiliários e para mim tá bem bacana. Existem fundos imobiliários, por exemplo, esses 3 primeiros aqui, ó, BCFF11, o HSLG e o Iridium, são fundos bacanas, eu mantenho eles em carteira, porém eu não aporto mais. Foram fundos que eu comprei bem no início quando eu estava investindo e eu não deixei de acreditar no fundo. Mas eu acho que agora tem fundos melhores que eu prefiro aportar em outros fundos e não mais nesses. Eu não vou me desfazer por enquanto, tá rendendo, tá bacana, mas eu não vou investir mais. Aí eu tenho o KNCR, o KNRI, que são fundos bacanas, eu pretendo aumentar a minha exposição neles. E depois tem o LVBI, MOL, MXRF. O MXRF eu também não vou aportar porque eu acho que agora ele tá caro. O OJP também é um fundo bem legal, porém entre ele e o KNCR eu prefiro o KNCR, tá? E a mesma coisa com o RECR. Então de fundos de papéis eu tenho ali o KNCR, né, que é um fundo bastante bacana, o OJP e o RECR, mas entre o OJP e o RECR eu prefiro o KNCR, que é da Kinea, é um fundo mais estável. Fundo de shopping eu também não vou aportar esse mês, por quê? Porque a quantidade que eu tenho, somando o XPML, o VISC e o MOL, já dá uma quantidade legal. Então eu não vou aportar em fundo de shopping esse mês. Eu vou aportar entre o KNCR, o KNRI e o TIGAR. Por quê? O KNCR é um fundo de papel e embora, né, com as projeções que a taxa Selic vai começar a cair, tende a diminuir o dividendo dele também, mas eu não me importo com isso porque é um fundo que eu acredito e eu acho que vale a pena aproveitar essa queda ali no valor da cota para estar aumentando a exposição nele. O KNRI é um fundo bacana, um fundo de tijolo, mas ele já é um fundo híbrido e ele também tem mostrado que está com uma força muito grande para estar aumentando. O TEGAR, dos 3, acho que é um pouco mais arriscado, mas ele é um fundo de desenvolvimento, ele tem conseguido se mostrar resistente, né, frente às crises do mercado, tá pagando um dividendo legal, então eu vou comprar 2 cotas do KNCR11, 2 cotas do KNRI 11 e uma cota do TEGAR 11. O KNCR está sendo negociado ali hoje na casa dos R$95, o KNRI está na faixa dos 145 e o TEGAR na faixa dos 114. Eu sempre quando lanço a ordem eu gosto de pichinchar um pouquinho, então eu coloco ali, né, no home broker o valor da ordem um pouquinho abaixo da mínima do dia, ou na mínima ou um pouquinho abaixo da mínima para ele executar. Eu mandei aqui a ordem, como vocês sabem, eu opero pela corretora Modal Mais, né? Executou os 2 fundos da Kinea, o KNCR e o KNRI. O TEGAR não executou porque ele não pegou o valor da minha ordem. Mas eu mandei depois no outro dia, né? E aí ele acabou executando. Então, eu fiz, né, esse mês, como vocês viram, a compra desses 3 fundos imobiliários que totalizaram 5 cotas. Em valores deu aproximadamente R$ 593,70. Comenta aqui se
se você tem algum desses ativos e o que você acha deles. Mas basicamente é isso, gente, não tem muito segredo. Eu vou filtrando, né, o que é mais relevante para mim, o fundo que tá mais em alta. Não necessariamente vocês viram que eu aporto no fundo que tá pagando mais dividendo, mas sim na escolha de um contexto todo, né? Se é um fundo bom, de uma gestora boa, se tem possibilidade de crescimento no momento atual que a gente está vivendo, né, de acordo com o cenário econômico. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário, deixa seu like, um beijo e até o próximo!